No vídeo de hoje você vai entender de uma vez o que são as famosas demografias nos mangás. Isso também se aplica em anime mais ou menos, mas aí no vídeo eu vou explicar como que tudo vai ser dividido, o que é shonen, o que é shoujo, o que é seinen, o que é esse monte de termo em japonês e como que isso se aplica com exemplos de obras que entram em cada uma dessas demografias. Pra quem não me conhece, meu nome é Naomi, vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Vamos explicar mais ou menos como que funciona essa questão da demografia. No Japão, os mangás eles são publicados em revistas. Essas revistas, elas são de fato divididas em várias demografias, né? Pensando em gênero e idade. Aqui, vamos listar cada uma delas e aí eu vou explicando dentro de cada demografia como que isso vai se encaixando ali, quais são as obras para vocês entenderem como que esse mercado funciona lá no Japão. Começando pela demografia de Kodomo. Kodomo em japonês significa criança e essa demografia é para aqueles mangás bem infantis, tipo Doraemon. E existem as revistas que são específicas para crianças e tudo mais. Significa que nessa revista, para ela ser dedicada para criança, não é muito de bom tom, ou melhor, nem pode você publicar obras muito violentas e tudo mais, porque tem até uma questão de limite de idade e tal. Mas não que um adulto não goste de ler uma revista Kodomo, isso pode acontecer. Mas, de fato, são mais crianças que consomem. Depois de Kodomo, a gente entra em shoujo. E aí, shoujo, entendam como meninas, adolescentes e pré-adolescentes. Então, pega mais ou menos aquela idade ali de 11 a 19 anos, mais ou menos. Que entra naquela idade de teenager, né? Bem adolescente mesmo. E as revistas shoujos, elas são destinadas para esse público e elas têm um jeito de fazer histórias muito parecidas. Porque elas focam normalmente em narrativas que são muito afetivas pro público feminino em geral. Então, normalmente é uma história de romance escolar, e tem toda uma relação ali entre os personagens e tudo mais. E o shoujo, ele foi tão importante, assim, essa demografia, ele é um dos casos que a demografia se mistura com o gênero. Porque parece que shoujo é todas essas histórias de romance escolar, com personagens super bonitos desenhados, mas não é só isso. Nana, por exemplo, é um shoujo, né, mas que praticamente parece uma obra para adultos. Nana foi publicada na revista Cookie, que é uma revista da demografia shoujo. Por mais que a Cookie ela seja shoujo com um passinho, com um pezinho ali na revista, na demografia de Josei, que eu vou explicar mais pra frente. Depois de shoujo, a gente entra pra mais famosa de todas, que é o shonen. Essa sim eu acho que é a demografia que confunde muito a cabeça das pessoas, porque elas pensam que shonen é um gênero, porque tem um jeito tão específico de fazer mangá shonen, e principalmente esses mangás de battle shonen, que acaba sendo um subgênero dessa demografia. Shonen entendam como mangás para jovens meninos, né? Meninos também desse mesmo corte de idade, de 11 a 19 anos. Mas que não impede de pessoas mais velhas comprarem esses mangás e de crianças também consumirem esse tipo de revista. O importante é, sempre pensem nas demografias como a revista em que isso é publicado. No caso de shonen, as revistas, né? Esses mangás shonens muito famosos são publicadas, são destinadas para esse público. Acho que a mais famosa de todas é a Shonen Jump. Tem também a Weekly Shonen Magazine, tem a Shonen Sunday, então assim, tem outras revistas ali que são dessa demografia e que também tem obras muito famosas. Acho que de shonen tem uma infinidade de obras. Todos esses battle shonens, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, todos esses são obras shonen, inclusive da mesma revista que é a Shonen Jump. E elas são chamadas de Weekly porque elas saem toda semana, né? Então, é Weekly Shonen Jump, Weekly Shonen Magazine, Monthly qualquer coisa, porque cada uma delas tem a sua periodicidade certinho. Mas o engraçado de shonen é que não é só esse tipo de obra, tipo Dragon Ball, Naruto, One Piece, etc., que são dessa demografia. Tem, por exemplo, Horimiya, e eu acho que é o exemplo mais padrão que eu conheço. Horimiya é um mangá de romance escolar e tal, só que ele saiu numa revista pra meninos, né? Uma revista shonen. Se eu não me engano, é a revista da Square Enix que saiu, que é uma revista bem popular pros meninos. Então, mesmo que Horimiya pareça muito ser um shoujo, porque tem esse romance escolar, os personagens muito bonitos, a relação dos personagens também, ela saiu numa revista masculina, então não deixa de ser shonen desse sentido. Além também, outra muito famosa é o próprio Inuyasha. Inuyasha também é uma obra que tem um público feminino muito grande, né? Principalmente aqui no ocidente. Só que saiu numa revista pra meninos também. Então, no fim, o que importa é a revista que ele saiu, não muito do que é a história. Tanto que esses shonens mais famosinhos, tipo Dragon Ball, One Piece, Naruto, etc., normalmente a gente tá chamando de Battle Shonen, que é o subgênero dentro dessa demografia muito específica. Acabando agora a parte das crianças e dos adolescentes, agora a gente vai pra uma parte de adultos. Existem duas demografias que têm revistas destinadas ao público adulto.
adulto. Tem o Josei, que é pra mulheres adultas, e o Seinen, que é pra homens adultos. Revistas Josei são um pouquinho mais difíceis, elas são mais reduzidas, porque hoje em dia a gente tem até menos obra shoujo do que a gente gostaria de ter, do que eu gostaria. Josei, então, tem muito poucos. Dois mangás Joseis que são muito famosos dessa demografia é Paradise Kiss, que é da própria autora de Nana. Nana, igual eu falei, né, é um mangá shoujo na sua essência. Paradise Kiss, que é outra obra da autora, foi publicada numa revista Josei e que tem esse foco ali pro público feminino adulto. Só que Nana também trata de temáticas tão pesadas que quando a gente para pra olhar, a gente fala, gente, não, essa revista tava doida, porque adolescentes estavam lendo sobre aquilo, né, e é uma história bem pesada. Outra obra também famosa é Chihaya Furu, e a gente tem uma que tem publicação no Brasil, que é My Broken Mariko. Essas obras do público feminino adulto, elas normalmente elas são mais complexas do que um shoujo de romance escolar, tratam ali de sentimentos adultos, né, de coisas bem específicas do universo feminino. Então, se você é uma mulher adulta, assim como eu sou, provavelmente muitas das obras de Josei vocês vão gostar. E falando de Seinen, Seinen é essa demografia que é destinada para o público adulto masculino, e nas obras Seinen, aí a gente tem uma gama muito grande, porque de fato, Seinen é uma das obras, é aquela coisa que separa os meninos dos homens, sabe? Tanto que tem até uma piadinha assim na internet, no mundo dos otakus, que é a tríade, né, de mangá seinen que fazem, assim, o menino parar de... ele sair dessa fase de Battle Shonen pra ir pra uma fase de consumir outros tipos de mangás, de histórias mais densas e tal. Que é Vinland Saga, Berserk e Vagabond. E, assim, o menino jovem de 19 anos que está parando de ler Battle Shonen, ele tem que passar por essa fase de consumir esses 3 mangás, sabe? Porque faz parte de você entrar pra essa vida de adulto, de gostar de outros tipos de mangás. Mais piadinhas à parte, além dessas 3 aí, dessa tríade que eu falei, outros mangás muito, muito famosos é Boa Noite Pum Pum, tem a maioria dos Jojos também. Jojo no seu começo era publicado na Shonen Jump, acho que até a parte 4, talvez, por aí, era publicado na Shonen Jump e depois mudou pra um selo ali da Shueisha, também da mesma editora, mas era um selo que produzia revistas mais pra meninos adultos. E aí Jojo desde então é publicado nessas revistas, então pode se considerar uma obra seinen, pelo menos esses Jojos mais recentes. Tokyo Ghoul também é uma obra que parece muito shonen, né? Porque ela tem umas coisinhas padrão ali, mas foi publicada numa revista seinen. Tem também One Punch Man, tem Gantz, 20th Century Boys, todas essas são obras que foram publicadas nesse tipo de revista. Pra vocês verem, né? Assim, os mangás mais bambambans, assim, os mais bem ranqueados nessas listas, milhares de listas aí que tem na internet de melhores mangás e tudo mais, a maioria deles vai ser do seinen. Por isso que eu falo que seinen é essa transição, sabe? De você sair desse mundinho de Battle Shonen e consumir outro tipo de obra, porque aí sim tá separando os meninos dos homens, de fato. Dentro dessas demografias, principalmente essas adultas, a gente pode encontrar 2 subdemografias, digamos assim, que são bem focadas no público feminino, principalmente. A primeira são as obras BL. Existem revistas no Japão que são focadas em histórias de boys love. Boys love, tá claro, né? É um romance ali entre 2 garotos. E existem revistas no Japão que são só focadas em histórias desse tipo. Querendo ou não, boa parte do público que consome é um público feminino. Então, acaba entrando quase que como uma subdemografia do público josei. E também existem revistas focadas em girls love, que são nesse romance aí entre 2 meninas. Nesse caso, aqui no Brasil, pelo menos, eu vejo muito mais meninas lendo histórias de girls love. Tem esse mangá novo que tá saindo, que é da capa verde e tal. Esse é um girls love bem famoso aqui no Brasil e no mundo todo, né? Tanto que quando lançou no Brasil, a autora fez até uma menção ao Brasil no Twitter dela, super feliz e tal. Mas eu acho que no Japão também é mais meninas que leem esse tipo de obra. E existe muito essa discussão, igual eu falei no começo do vídeo, entre demografia e gênero, porque tem muitas coisas ali que se confundem, porque dentro de cada demografia acaba virando um padrão de consumo e um padrão de reprodução de obras. Por isso que a gente vê muita historinha parecida dentro de cada demografia específico. Tipo, nem toda obra seinen, ela precisa ser essa obra tão cabeça, que vai virar uma obra-prima e tudo mais. Tanto que 2 obras que são dessa demografia seinen, pô, não tem nada a ver, por exemplo, com Vinland Saga e Berserk, o Jojo e tal, é Sono Biscuit Doll, que é, como é o nome em inglês? My Dress Up Darling, que é da menina que faz cosplay e tal. Beira ali quase o ecchi, né? Tem quase aquele pezinho no ecchi. E Oshinoko, que não tem nada a ver. É uma história até que um pouco mais cabeça, mas ela é tão pirada e fala dos negócios de idol e tal, que não tem nada, se for botar na prateleira ali, não tem nada a ver com, por exemplo, Vinland Saga, que tá dentro dessa demografia. Então, no fim, a demografia é mais do que cada revista é. Como que a gente consegue catalogar aquela revista, por exemplo, numa banca de jornal lá do Japão, ou numa livraria que vende aí esse tipo de revista, sabe? É mais o jeito que você vai colocar na estante. Não que você seja
seja proibido de publicar algum tipo de obra em tal revista, nem nada do tipo. Mas entende-se que, poxa, a maioria das pessoas que compram uma Jump, por exemplo, são meninos mais jovens, é uma galera mais jovem. Então não tem por que você colocar uma história muito infantil ali, que aquele público não vai gostar. Ou uma história muito adulta, com muitos quadros pra leitura e tudo mais, aquele público ali, talvez eles achem aquilo meio chato também. Assim como, por exemplo, numa revista pra shoujo, não faz muito sentido você colocar coisas tão violentas ali que podem até assustar um pouco aquele público que acaba comprando aquela revista. Outro ponto muito importante das revistas é que, além delas terem essa divisão pra facilitar ali, pra poder encontrar também no dia a dia, cada uma delas tem uma linguagem específica, porque vamos lembrar que no Japão tem os kanjis, né? E os kanjis é uma das partes mais difíceis de você aprender. Inclusive, até quando a criança tá aprendendo a ler, tem muitos kanjis que elas não conseguem ler ainda, porque elas não sabem, elas não aprenderam. Tanto que tem muitos kanjis que você usa pra falar uma palavra, mas você pode falar aquela mesma palavra de um outro jeito usando outro kanji. E quando a criança é muito jovem, às vezes ela não sabe isso. Então, uma revista Kodomo e uma revista Shonen, por exemplo, eles utilizam uma linguagem até com kanjis que facilitam a interpretação desse público, pensando que, putz, pode ser que eu esteja vendendo uma Jump para um menino de 14 anos, pode ser que ele não saiba ler uma linguagem tão rebuscada assim. Já se você tá fazendo uma obra seinen ou josei, você pode usar kanjis mais rebuscados ali, que aquele público adulto com certeza vai conseguir ler e interpretar aquilo, sabe? É a mesma coisa com filmes aqui no ocidente, pra gente, pô, tem filmes que você sabe que, putz, é um filme muito mais cabeça pra você pensar, e tem filmes que são mais bobinhos, assim, que são filmes mais tranquilinhos, mais sessão da tarde pra você consumir. Entra mais ou menos nessa lógica. Enfim, esse vídeo aqui foi mais uma explicação pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona a divisão de demografia e trazer um pouquinho assim, aí dessa diferença de demografia e gênero. Se ficou qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários que eu vou respondendo cada um de vocês, porque eu sei que isso aí é um tema que às vezes gera dúvida na galera, tá bom? É isso, beijos!